Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre vida cristã, guerreiro de Deus, amém? Amado, a vida me fez chorar, mas não conseguiu cancelar o meu sorriso. A vida partiu meu coração, mas ela não conseguiu me sugar a alma. A vida me roubou muita esperança, mas não conseguiu roubar os meus sonhos. A vida ao longo dos anos pôde fazer aparecer rugas no meu rosto, mas não conseguiu fazer o meu coração envelhecer. Jesus, a minha razão de viver. Hoje nós vamos nos aprofundarmos sobre o mistério fiel da vida cristã, o guerreiro de Deus, porque o Senhor nos escolheu para sermos seus guerreiros, lá nas regiões celestiais, conforme Efésios 6,12, diz que há lutas nas regiões celestiais de anjos e demônios. E aqui na terra somos nós, guerreiros de Deus, contra os demônios, contra principados e potestades aqui na terra, que tenta nos destruir, não é mesmo? Nós vamos ver aqui 10 estratégias de Satanás contra a nossa vida. Portanto, nós temos que estar vigilantes, vigiar e orar para não cair em tentação. Lá em 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir, conforme João 10,10. Amém? Amado, um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem o objetivo de usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis. Saiba disso. E isso, ele pretende fazer isso até eternamente. A Bíblia, amado, identifica-o como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Está lá em Apocalipse 12, 9, 10. Muitas pessoas não gostam, né, quando a gente fala esse nome, Diabo, Satanás, mas é real, existe. E Jesus, nós vamos nos aprofundando aqui, ele falou sempre sobre Satanás, sobre o diabo. Ele chegou a chamar Pedro. Tu está possesso de Satanás. Satanás, amado, ele é o Deus desse século, conforme 2 Coríntios 4,4. Ele é o Deus desse século. Esse mundo tenebroso, onde jaz o maligno, tem o domínio de Satanás. Pode ter certeza disso. Tem pessoas que ignoram, né? Não gostam que fala sobre ele, mas é o nosso adversário. Fazer o quê? Ele é o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardam e nos livram, mas Satanás, ele anda ao nosso derredor, pode saber. Ao nosso derredor ele está vendo e ouvindo tudo que falamos e fazemos. Contudo, amados, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele atua nos filhos da desobediência. Toda pessoa que é desobediente a Deus, ele atua, dá legalidade a ele, conforme Efésios 2,2. Toda pessoa que é desobediente a Deus, ele dá legalidade a ele. Toda pessoa que é desobediente a Deus, lembra de Adão e Eva? Foram desobedientes a Deus em um paraíso onde não havia pessoas para incentivarem a pecar. Mas Satanás encarnou em uma serpente e levou ao pecado, à desobediência. Ele é bem sucedido em fazer o que seus súditos marchem rumo à destruição. Ele leva consigo o maior número de pessoas possível. Imaginei lá no céu, Satanás convenceu 1/3 dos anjos a seguir e foi lançado
nas profundezas da terra. Se lá no céu ele conseguiu, imagine aqui na terra, onde o pecado dá legalidade a ele. O bom combate, lá em 1 Timóteo 1,18 fala, inclui a resistência diária a esse inimigo. Fala lá em Pedro 5,9, Tiago 4,7, diariamente recusando a dar lugar a ele. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é diariamente, se opondo às suas ciladas e astúcias, amado. Ele passa o dia todo lançando setas, dados inflamáveis. Ele é cheio de astúcia, então a Bíblia é bem clara. Não deis lugar a Satanás. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acolher a Satanás e a condenação é iminente. Amado, Deus é soberano sobre Satanás. Saiba disso, Deus é soberano a tudo está sob o controle de Deus. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser nesse mundo. Não, ele só faz com a autorização de Deus ou quando você dá legalidade a ele através do pecado. Ele está preso em uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Tudo é permissão de Deus. Com efeito, ele precisa receber autorização, como no caso de Simão, preso que Jesus revelou. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Lá em Lucas 22:31. E o caso de Jó, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em seu poder e poupa-lhe a vida. Satanás Deus que confrontou Satanás dizendo, tem observado meu servo Jó, homem íntegro e reto. Mas Satanás também, você enche ele de poder, de riquezas. Aí Deus autorizou. Então, disse o Senhor, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, conforme Jó 2,6. Então, Satanás não tem poder sobre Deus. Deus está no controle. Agora, o pecado dá legalidade a ele. Então, Deus, evidentemente, amado, vê o papel de Satanás como essencial para seu propósito no mundo. Pois, se Deus quiser, Satanás seria lançado hoje mesmo no lago de fogo. E agora, não somente na consumação do século, mas Deus está preparando para a consumação do século. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados dia e noite pelo século do século, conforme Apocalipse 20:10. Vai chegar o dia que Satanás vai ser lançado no lago de fogo, mas no momento não. Deus permite ele atuar para que esse povo venha obedecer a Deus e não a ele. Mas o pecado dá legalidade a ele. Ele certamente, amado, será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Vai ser no dia certo, no dia que Deus permitir. Ele é servo involuntário da nossa santificação. Deus quer, amado, que a guerra com o inferno faça parte do nosso preparativo para o céu. Nós iremos enfrentar batalhas aqui na terra. É o que chamamos de bom combate. 1 Timóteo foi bem claro. Vamos combater o bom combate aqui na terra, lutar contra a boa milícia, contra as astúcias, ciladas de Satanás. Não é bom porque podemos vir a morrer. É uma possibilidade real. Apocalipse 2:10 diz, mas porque essas lutas contra o fogo refinam o ouro da nossa fé, na vida e na morte. Mas Deus é o nosso general. Ele é o grande general dessa guerra. Pode ter certeza, se você for escolhido como um guerreiro de Deus, pode enfrentar que Deus está na direção e com ele nós seremos mais que vencedores. Ele nos deu a oração para clamarmos por socorro e diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Efésios 6:17 e 18. O Senhor já nos capacitou, já nos deu a sua armadura, já nos revestiu da armadura. Ele vê o que acontece no território do inimigo, conhece as suas estratégias exatas, que serão usadas contra nós, e escreveu em um manual de guerra para que Satanás não alcance vantagem sobre nós.
A razão pelo qual Satanás não alcançará vantagem sobre nós, amados, é que não ignoremos os desígnios, conforme 2 Coríntios 2, 11. Haverá essa guerra. Essa guerra está acontecendo, tanto no mundo físico como no mundo invisível. Lá nas regiões celestiais há guerras espirituais entre anjos e demônios. E aqui na terra também há guerras espirituais sobre nossas vidas. Nós somos confrontados diariamente. O resumo do desígnio de Satanás. Se você precisa lembrar de quais são esses desígnios, aqui vai um resumo. Que Deus faça de você um poderoso guerreiro. Ele te escolheu como guerreiro, Ele está te capacitando como guerreiro. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Salmo 144:1 fala sobre isso. Bendito é o nosso Deus, que nos escolheu para guerrearmos com Ele. Amado, Satanás, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. João 8,44 fala. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, amado, foi ali com Eva. As primeiras palavras do seu lábio lançam suspeita contra a verdade. E ele disse: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis? João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nós estamos, amados, lidando com uma essência de mentira e do engano. Ele é enganoso, ele é mentiroso. Ele cega a mente dos incrédulos. É por isso que existem os incrédulos. Porque ele cega a mente. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a luz, justamente para não sermos cegos, como os incrédulos. E ali a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho e da glória. Olha só, o Deus deste século é Satanás. Ele cegou a mente das pessoas, para que não viesse resplandecer a luz de Deus. Então ele não somente fala mentira, ele esconde a verdade. Jesus é a verdade. Ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade de Deus. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Ele cria fantasias. Em 2 Coríntios 11, 13, 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Explica o seguinte: o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Olha só, o próprio Satanás se transformou em anjo de luz e anda enganando a muitos. É por isso que existem os falsos profetas que irão enganar muitos, até mesmo os escolhidos. Jesus falou isso lá em Mateus 24. Cuidado, irão surgir os falsos profetas que irão enganar a muitos e até mesmo os escolhidos. Então ele transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Você pensa que é, mas não é. Pensa que é verdadeiro, mas é falso. Ele se transforma em anjo de luz. Em outras palavras, mas Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja, e dentro da igreja ensinam que Paulo chama de doutrina de demônio. Você sabia que existe doutrina de demônio? Na própria igreja existe. No mundo há doutrina de demônio, conforme 1 Timóteo 4,11. Jesus diz que serão lobos disfarçados de ovelhas. É por isso que muitos envergonham o Evangelho, por isso, porque eles não são guerreiros de Deus, eles não são verdadeiros cristãos. Eles são doutrinas de demônios, lobos disfarçados de ovelhas. Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição, sem o dom de Deus
do discernimento. Tem pessoas que não têm sabedoria, não têm discernimento, se deixam se levar com falsas promessas, com palavras bonitas, com orações bonitas, com reteté, sapatinho de fogo, chaleira, tocha. E às vezes são doutrinas de demônios. Falsos profetas, lobos, infiltrados nas igrejas, como ovelhas. Amado, Satanás, ele opera sinais e prodígios. Fique sabendo disso. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é de Deus. Satanás, ele opera sinais, prodígios e maravilhas, porque ele está ao nosso derredor, ele sabe o que nós fazemos, o que nós falamos. Paulo repreendeu aquela escrava que revelava. Quem revelava não era ela, quem revelava era o que estava por trás dela, Satanás. E Paulo e Silas foram açoitados, conforme o relato em Atos. Atos 16:31. Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, porque revelaram que aquela mulher não era de Deus, as revelações dela não vinham de Deus, vinham de Satanás. E Satanás faz sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia relata, amado, que lá no Apocalipse, antes do arrebatamento, Satanás irá fazer sinais, prodígios e maravilhas maiores do que as duas testemunhas. Satanás irá vencer as duas testemunhas. As pessoas vão fazer festas. Satanás, eles vão matar as duas testemunhas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas maiores que as testemunhas. As testemunhas irão fazer sinais, prodígios e maravilhas vindo de Deus. Mas Satanás irão fazer sinais, prodígios e maravilhas maiores do que as duas testemunhas e irão matar. E ali eles irão enganar muitas pessoas irão comemorar a morte daquelas duas testemunhas, irão festejar em praça pública, aqueles corpos irão ficar ali 3 dias e meio. E depois o Senhor irá arrebatar as duas testemunhas. Lá em 2 Tessalonicenses 2:9 diz: os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Essa é a minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios, mas isso faz com que os sinais e prodígios apareçam irreais. De fato, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres. Eu duvido, mas mesmo que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Existem milagres falsos, operados por Satanás. Uma razão, amado, para levar a duvidar que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que em Mateus 24, o próprio Jesus diz, Jesus escreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que o próprio Jesus diz. Surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os escolhidos. Não há indício de que esses sinais e prodígios serão truques, não serão reais. E ele irá enganar muitos, como já está enganando. Os falsos profetas já estão aí espalhados nas igrejas, amado. É por isso que a gente vê escândalos nas igrejas, no evangelismo. Não são os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos não fazem nenhum escândalo. São os falsos profetas infiltrados nas igrejas. Amado, que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios realizados a serviço da declaração anticristã
não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados. Muitos irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, prodígios, maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. O problema, amado, não foi que os sinais de prodígios não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado. Satanás, ele tenta as pessoas a pecar, porque ele vive do pecado, ele é alimentado pelo pecado. É o pecado que dá legalidade a ele. Essas festas mundanas, essas orgias, essas bebedices, essas glutonarias, tudo isso faz parte dele, as mentiras, tudo isso faz parte dele, provém dele. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, lembra? Não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Foi o que ele fez com Judas. E foi bem sucedido nas últimas horas da vida de Jesus. Ele tentou Jesus, não conseguiu. Ele falou: então vou tentar com Judas. Paulo alertou a todos os crentes sobre essa possibilidade. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo nos alertou. Ele receia que a serpente venha enganar. Assim como enganou Eva, vem enganar também a nós, como tem enganado a muitos. Amado, Satanás, ele tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufocam na fé. Ele coloca dúvidas e tira a fé e sufoca a pessoa. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada em uma parte e caiu sobre o caminho, e vieram as aves e o comeram. Aí ele explica quem são essas aves. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás, ele rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Ele foi lá e roubou a palavra. É como se leva a palavra para alguém. Quando você dá as costas, Satanás começa a soprar na mente daquela pessoa e começa a distorcer a palavra. Paulo, amado, expressou a sua preocupação com a fé de Tessalonicenses da seguinte maneira: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Olha o que Paulo fala para os Tessalonicenses, que ele estava temendo que o tentador viesse e provasse ser inútil aquela palavra que veio sobre nós. Paulo sabia que o objetivo de Satanás era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. Satanás, ele viu o joio na igreja, amado. Quando termina a pregação, aquele joio começa a falar: você viu fulano, viu ciclano, tira a atenção da pregação. É o que acontece em muitas igrejas. Tem pessoas que vão para a igreja, ficam dando ouvido os lobos, as falsas ovelhas, e não absorve nada da palavra de Deus. A Bíblia também relata que Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez, amado, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por causa do sábado, que ele curou aquilo do sábado, ele respondeu: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Por que não? Por que não curar a pessoa no dia de sábado? Esta é a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos, conforme Lucas 13:16. Jesus, amado, via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. A enfermidade que Deus permite para levar a pessoa a buscar mais de Deus. A enfermidade que é Satanás que coloca. E a enfermidade que somos nós mesmos que colocamos. Eu me lembro, quando eu dei um infarto,
Alguém chegou para mim e falou, Gilberto, vigie. Vigiar em quê? Por causa do infarto? O que me causou infarto? Os problemas. Problema com funcionário, problema com clientes. E o maior problema de alimentação. Eu abusava da alimentação. Eu abusava. Eu cometi o pecado da gula, a glutonaria. Então eu causei a enfermidade. Não foi Deus e nem Satanás, foi eu mesmo. A enfermidade que é Deus que causa, para a glória dele. E a enfermidade que é Satanás que coloca, com permissão de Deus, é lógico, assim como ele fez com Jó. Amado, lá em Atos 10:38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus foi bem claro, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidade. Esse também é um dos desígnios dele. Mas Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Satanás, mas ele é um assassino, ele é um homicida desde o princípio. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Isso é Jesus falando. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, conforme João 8,44. E João diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Porque o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Lá em 1 João 3,12. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmina, eis que o diabo está à porta, está para lançar em prisão alguns dentre vós. Olha só o que Jesus fala, lá para a igreja de Esmina. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmina, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uau! Aqui é Jesus bem claro, dizendo que ele está a lançar cada um na prisão, até mesmo os escolhidos. Mas Jesus fala, ser fiel até a morte. Portanto, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu creio que Deus já falou tremendamente com você através dessa palavra. Precisamos colocar em prática, precisamos estar vigilantes, porque ele é homicida. Ele está, de toda maneira, a cada momento, lançando setas, dados inflamáveis, tentando tragar. Ele está como um leão, rugindo, para que possa tragar qualquer um. Ele está aí espalhado como falsos profetas, para enganar até mesmo os escolhidos. Você é escolhido, você é o guerreiro de Deus, continue sendo guerreiro de Deus. Continue com a sua armadura, livrando da seta dos laços de Satanás. Amém? Toma posse dessa palavra, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus na direção, vamos ouvir um louvor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Nós somos guerreiros de Deus. Ele me escolheu como um guerreiro. Eu estou aqui guerreando. Até para trazer essa palavra, há uma batalha espiritual. A gente tem que estar orando, tem que estar revestido da armadura, tem que estar vivendo os princípios de Deus para pregar essa palavra. Essa palavra, amado, não pode ser pregada por qualquer um, não. Um falso profeta não prega isso, não. Mas não prega mesmo, porque ele não suporta. Aqui está falando de Jesus, do poder de Jesus. Aqui está falando do engano de Satanás. Então o falso profeta jamais irá pregar uma palavra dessa para você. É pesada, é, mas é a verdade. Amém? Vamos meditar nesse louvor.
vamos orar ao nosso Deus para nos revestir da tua armadura e nos guardar dos falsos profetas, dos lobos que estão aí infiltrados no meio das ovelhas. Amém? Medite nesse louvor. Dispersem-se os seus inimigos. Amém? Nós vamos clamar isso aqui diante de Deus. Os inimigos que têm assolado o nosso país, os inimigos que tentam desfazer famílias, Satanás tem assolado, que tentam dissipar os lares. Ele está buscando tragar o máximo que ele puder, porque a vida de Cristo está próxima e ele será lançado no lago do fogo. Deus, levanta-te, Senhor. Deus, ouve o meu clamor. Levanta-te, Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Fala, Deus, levanta-te, Senhor. Vem, meu socorro. Levanta-te, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo, Pai. Eu clamo, Fortalece. Deus. Eu clamo, Deus. Eu clamo, Senhor. Coloca tua armadura sobre nós. Aleluia. Aleluia. Levanta-te, Senhor. Levanta. Vamos lutar juntos. Vá na frente. Se o Senhor não for, não vou. Assim como diz Moisés. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei lutar. Se o Senhor não for à frente, eu não irei. Porque eu por si só vou perder a batalha. Eu só irei vencer se o Senhor for à frente. Então, vamos lutar, vamos guerrear. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te dou graça, te louvo, te exalto. Te agradeço por ter me tirado em pé das trevas e trazido para a luz. Te agradeço por ter colocado a sua armadura sobre a minha vida. Para me livrar das setas, das astúcias de Satanás, por ter me escolhido como seu guerreiro. Eu possa continuar, Pai, firme contigo, guerreando contra os principados, contra as potestades aqui na terra, porque eu sei que nas regiões celestiais o Senhor já envia anjos para guerrear contra a minha vida, e que aqui eu venha a ser fortalecido por Ti, Pai, como seu guerreiro. Peço, Senhor, envia Teu Espírito Santo, vai de encontro a essa pessoa que ainda é incrédulo, que ainda vive escravizado nas trevas, ainda que vive em um abismo, que ele por si só não tem força para sair do abismo. Que o Senhor venha nos usar como instrumento para tirar essa pessoa lá do abismo e trazer para a luz, e venha revestir também essa pessoa da Tua armadura, porque os falsos profetas, os lobos, estão infiltrados aí nas igrejas e nas ruas, em todo lugar, porque esse mundo jaz o maligno. Que o Senhor nos use como guerreiros, fazendo parte do seu exército para guerrear contra Satanás. E que possamos resgatar essas pessoas do império das trevas através do seu poder, porque nós mesmos não temos esse poder. Como disse Moisés, se o Senhor for à frente, eu irei. Eu creio na sua força, no seu exército. Portanto, eu te agradeço, te louvo e te exalto por tudo que tens feito, que está fazendo e que muito o Senhor já fez por cada um de nós. Amém? Amém, amado? É isso aí. Convido o Senhor Jesus para estar à frente das batalhas. Seja guerreiro do Senhor Jesus. Ele é o nosso comandante. Ele jamais irá perder a guerra. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha fazer parte desse exército de Cristo, que você venha ser um guerreiro de Deus. Mas deixa o Senhor te escolher. O Senhor me escolheu como guerreiro. Eu sou um guerreiro de Deus, porque Ele me escolheu como guerreiro. E hoje eu estou guerreando. Isso aqui é a batalha espiritual. Essa pregação de hoje é a batalha espiritual. Só pode enfrentar essa batalha quem está cheio do Espírito Santo, quem está com Deus na direção. Amém? Portanto, venha fazer parte desse exército. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Não se deixe levar por Satanás. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. Medite neste louvor. Levanta-te, Senhor. Venha guerrear conosco. Vá à frente da guerra, à frente da batalha. E nós sabemos que contigo seremos mais do que vencedor. E sem ti, não somos nada. Amém? Portanto, seja um guerreiro de Deus.
Resgate, comando tático de Deus. Esse é meu ministério. Vamos guerrear. Vamos resgatar almas das trevas e trazer para a luz. Cadastre. Alista-se. Faça parte do nosso exército. Resgate, comando tático de Deus. Tenha um bom dia. Fique na paz.